nesse painel, as apresentações são de professores ou docentes ou grupos de pesquisa que estão relacionados com o Instituto de Saúde Coletiva. Agora eu gostaria de chamar a Monique Espiridião. Tá? Vai falar sobre análise das políticas voltadas para a infância. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar apresentando esse eixo, que é um eixo voltado para análise de políticas de saúde voltadas para a infância. Então, é um grupo de pesquisadores que vem se reunindo em torno da questão das políticas da infância, que vem também trabalhando na linha dos estudos sociohistóricos. Então, a gente teve oportunidade de dar seguimento a uma cooperação internacional com o professor Patrício Pinel, o professor Gernilson mencionou. Enfim, então eu vou trazer um pouquinho como é que a gente vem se organizando. Então, as políticas de proteção à infância têm sido estudadas no que diz respeito ao seu impacto na mortalidade infantil, a sua implementação e a qualidade do cuidado prestado. Alguns trabalhos mostram, contudo, que a sua formulação responde a determinações históricas e estruturais que têm sido pouco investigadas em nosso meio. Então, o acompanhamento dessas políticas com o objetivo de produzir conhecimento capaz de contribuir para o seu aperfeiçoamento requer, além dos estudos avaliativos, e a identificação dos processos sociais subjacentes. Então, como eu falava, o grupo ele tem, digamos, um interesse por questões que giram em torno da reconstituição do espaço social voltado para o interesse da infância, né, particularmente identificando quais são as lutas iniciais, as lutas que resultaram na incorporação da política e, então, ou seja, identificar um pouco da gênese, né, que é o que o referencial teórico traz, mas também o acompanhamento e as transformações. Então, a gente tem esse duplo interesse. Portanto, as principais questões são: por que e como o Estado brasileiro assume o problema da mortalidade infantil e a atenção à infância como de sua responsabilidade? Evidentemente, isso retoma no final do século XIX, né? E a gente aí tem estamos periodicizando, identificando quais são os principais períodos de investigação, isso faz parte do trabalho, mas é a primeira questão. A segunda, qual a situação atual das políticas de atenção à infância ao longo do período de 2003 a 2013, então buscando identificar especificamente para a última década, né, qual a situação atual da política e qual a situação da implantação das políticas em contextos diversificados. Então, seriam 3 questões, a terceira voltada para estudos de caso no Brasil e na Bahia. Então, a perspectiva metodológica é o estudo sociohistórico sobre a gênese e transformação das políticas de saúde infantil no Brasil e o acompanhamento das políticas implantadas nos últimos 10 anos, como eu falava, a partir da análise da situação da política e estudos de caso sobre políticas específicas no âmbito da saúde integral à criança no Brasil e na Bahia. Então, pelo menos aquelas 2 grandes estratégias. Falando um pouquinho do estudo sociohistórico, na verdade, como eu disse, são vários projetos que vão utilizar esse referencial. Então, a Sandra já trouxe antes, estamos trabalhando com a sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu, também com os trabalhos da sociogênese de políticas sociais desenvolvidos pelo professor Pinel, que eu mencionei, também pela professora Lígia Vieira, outros colegas. Estudos sobre a infância, numa perspectiva sociohistórica, então, do Arrier, Castro Santos, enfim, diversos autores, e autores que vão dar também um suporte temático às políticas específicas, como o Goffman, né? Então, só recuperando um pouquinho esse conjunto de autores que o grupo tem feito uma imersão e está estudando. Na análise sociohistórica, a gente vai trabalhar com 2 perspectivas, que é justamente identificar a análise da trajetória dos agentes, quer dizer, os principais responsáveis pela política, e contemplar também com a análise das condições de possibilidade de surgimento da política, né? Tentando identificar, como eu falava, as principais questões, os principais interesses à época. Para a análise da trajetória dos agentes, faremos entrevistas em profundidade com informantes chaves, para aqueles que já foram falecidos, quer dizer, pensando, por exemplo, na política
a política na década de 70, né? Então, tentar reconstituir quem eram os gestores daquela época, né? Pegando pelo menos a conjuntura de 70. Então, não só as entrevistas, como buscar bibliografias publicadas, entrevistas concedidas a outros anteriormente, né? No caso dos que já foram falecidos. Também consultar os currículos dos diversos agentes, em particular aqueles disponíveis na plataforma Lattes. Para análise das condições de possibilidade, fontes bibliográficas e documentais que vão permitir reconstituir as principais conjunturas políticas, econômicas e social da época, buscas sistemáticas em acervos de jornais e revistas especializados. A gente está levantando quais eram as revistas à época e revistas hoje que podem também estar ajudando. Então, a Gazeta Médica, enfim, mas Progresso Médico, Revista Médica, revistas que na época tinham uma divulgação e que podem trazer elementos para análise. Pode passar. Para o segundo componente, que é fazer a análise da situação atual das políticas, a gente está trabalhando com a ideia de poder identificar a situação atual do problema hoje, né, dados epidemiológicos, identificação dos principais atores envolvidos e interessados, repercussão na mídia, destaques do Ministério, identificação dos objetivos da política, das principais estratégias da política, do montante de recursos destinados à política e dos seus principais resultados. Então, aqui é também uma análise bibliográfica, uma análise documental, fazendo um levantamento por meio dos sites do Ministério, CONAS, CONASEM, SEBS, Abrasco, tentando fazer, portanto, uma análise da conjuntura e um pouco identificar, né, essas principais questões, responder essas principais questões, fazendo essa análise da situação hoje. Vamos passar. Bom, então, os projetos são, a gente tem 6 projetos. O primeiro é o projeto que eu estou responsável, eu e a Lília Campos, que é uma bolsista, tem trabalhado comigo. Ele tem por objetivo analisar a emergência e transformação das políticas de saúde infantil no Brasil, identificando suas condições de possibilidade históricas, analisar a gênese e evolução de espaços profissionais especializados nos problemas da infância no Brasil, um pouco do surgimento da pediatria, da puericultura, e um terceiro, que é analisar a situação atual da política de saúde infantil em diversos espaços sociais. Um segundo projeto, também um estudo sociohistórico, coordenado pelo professor Gemaci Costa e que conta com a bolsista Renata Sabá. Tem o título Estudo Sociohistórico sobre a dimensão alimentar nas políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil no Brasil. O objetivo principal é analisar a situação atual das ações federais voltadas à alimentação da infância nos últimos 10 anos e analisar a dinâmica social que possibilitou a construção da alimentação infantil como um problema de Estado, com uma perspectiva do sociohistórico também. O terceiro projeto, Criança com Deficiências e Políticas Públicas Voltadas para a Saúde no Brasil. É o projeto coordenado pela professora Alcione Brasileiro. Tem por objetivo analisar a situação atual das políticas voltadas para a atenção às crianças com deficiência no Brasil, de 2003 a 2013. Analisar a emergência do debate sobre a atenção à saúde às crianças com deficiência como um problema de Estado. E identificar os espaços e agentes presentes no processo de construção da questão das crianças com deficiência como um problema de saúde. Então, notem que esses 3 primeiros projetos têm aquele duplo compromisso que eu dizia, o estudo sociohistórico, identificando a gênese, e um estudo mais recente da análise da situação, fazendo o acompanhamento atual das políticas, pelo menos para os últimos 10 anos. Os 3 primeiros projetos têm essa característica. Os projetos que eu vou apresentar agora vai mais na linha do que eu chamei estudos de caso, que vão permitir identificar um pouquinho do avanço, enfim, da implantação das políticas em contextos diversificados. Então, são projetos de mestrandos e doutorandas que têm se vinculado ao grupo. Então, o primeiro deles é o da doutoranda Carla Soares. Carla está ali, orientada pelo professor Jair Nilson Paim, que tem o seguinte título: A violência doméstica contra crianças como problema social e saúde. Experiências familiares e respostas sociais em um bairro popular de Salvador, Bahia. Carla tem por objetivo geral analisar problemas e necessidades sociais e de saúde de famílias com histórias de violência doméstica contra crianças, destacando serviços de proteção e respostas sociais empreendidas em um bairro popular de Salvador, Bahia.
Especificamente, descrever a trajetória de famílias no cuidado a crianças com história de violência doméstica, caracterizar os serviços de proteção social e da saúde utilizados no cuidado a crianças em situação de violência doméstica, identificar situações de vulnerabilidade, resiliência, risco e proteção em crianças submetidas à violência doméstica, analisar possíveis linhas de cuidado e ou itinerários terapêuticos percorridos por crianças vítimas de violência doméstica e analisar políticas públicas voltadas para crianças em situação de violência. Então, é uma tese de doutorado que está em andamento, Carla qualificou recentemente, ela pode estar com vocês depois especificando um pouco mais o referencial teórico e o seu percurso metodológico. Só estou apresentando mesmo os projetos. Esse próximo agora chama-se Abandono do Tratamento em Saúde Mental de um Centro de Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes do município de Salvador, Bahia. É um projeto que eu tenho orientado da mestranda Raquel Teixeira da Paz. Raquel está estudando, ela está analisando os elementos relacionados ao abandono do tratamento em um CAPS, no município de Salvador, e sua relação com a experiência de cuidado construída pelos usuários e famílias em busca, enfim, de cuidados em saúde mental. Especificamente, caracterizar o perfil dos casos de abandono selecionados para o estudo no referido Centro de Atenção Psicossocial, analisar os elementos apontados pelos familiares e profissionais do serviço para abandono do tratamento no CAPS, CAPSI, analisar a articulação entre a experiência de cuidado construída pelos familiares com suas crianças e ou adolescentes, prévios ou simultâneos ao CAPSI, e a ocorrência do abandono desse serviço. Então, é um terceiro trabalho. Bom, e, finalmente, o projeto que já foi defendido pela pesquisadora Marta Caires, Marta já mestre, foi me orientando também, Saúde na Escola, analisando os caminhos da intersetorialidade. Então, Marta teve por objetivo analisar a ação intersetorial entre saúde e educação utilizadas no processo de implementação do Programa Saúde na Escola. Especificamente, identificar as concepções de intersetorialidade dos diversos atores envolvidos, caracterizar e analisar os processos políticos gerenciais relacionados com a ação intersetorial saúde e educação e caracterizar e analisar os processos de trabalho desenvolvidos pelos profissionais da saúde e da educação na execução do Programa Saúde na Escola. Então, pronto. Então, aqui um pouco da referência. E a gente tem trabalhado no sentido de buscar convergir os instrumentos ou socializar um pouco qual tem sido o instrumento para a sistematização dos artigos, né, da revisão documental, do marco legal que a gente tem feito. Aqui é só uma sugestão de matrizes que o grupo tem utilizado, né, esse processo de estar identificando os documentos e agora disponibilizando para constar do centro de documentação, né? Então, eu trouxe só para exemplificar. Bom, é isso. Acho que na discussão a gente pode complementar.